Alguma vez você já sentiu que o caos da vida está te arrastando sem controle? Talvez neste momento você sinta que a ansiedade te consome, que os problemas são grandes demais ou que a incerteza não te deixa enxergar com clareza. Mas deixe-me te dizer algo que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta cada desafio. Existe um poder imenso na calma. E não é qualquer calma, e sim aquela que vem de Deus. Uma paz que transcende qualquer tempestade e que te fortalece até mesmo nos momentos mais escuros. Cada prova que você atravessa é uma oportunidade para ativar esse poder. Uma paz que não depende do que acontece ao seu redor, mas da certeza de que Deus já venceu por você. Por isso, antes de continuar, quero te convidar a fazer algo importante. Escreva nos comentários: Senhor, confio no teu poder. Número 1. A paz que vence o mundo. Você já parou para refletir nessas palavras de Jesus que encontramos em João 16:33? Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes passamos rapidamente por esse versículo sem aprofundar no que ele realmente significa para o nosso dia a dia. Imagine os discípulos, com o coração apertado ao perceber que seu mestre se aproximava do momento mais difícil de sua vida terrena. Jesus não tentou esconder a verdade. Haveria provas, existiriam momentos duros, mas seu propósito não era assustá-los, e sim prepará-los para o que viria. A sua promessa de vitória não é apenas uma frase motivacional. É uma âncora que sustenta a fé, mesmo quando tudo parece desmoronar. Talvez você se pergunte como essa vitória de Jesus pode transformar a sua própria vida. A chave está em compreender que a sua paz não se baseia na ausência de conflitos, mas na certeza de que existe uma autoridade suprema por trás de cada circunstância. Em vez de negar os problemas, a fé nos convida a enfrentá-los com a convicção de que Ele já conquistou cada obstáculo. Quando você descobre que alguém com poder maior já venceu a batalha, não sente alívio? Essa sensação de respaldo é a calma ativa que se acende dentro de nós quando lembramos quem está no comando. Agora, isso significa que você deve ignorar a tristeza ou a frustração. De forma alguma, o próprio Jesus falou sobre aflições, o que prova que o sofrimento não é um fracasso da fé. Reconhecê-lo é o primeiro passo rumo à liberdade, porque nos permite buscar uma paz real e não uma ilusão de tranquilidade. Essa paz profunda, a que vem de Deus, muda a forma como você enxerga as dificuldades. Ela deixa de ser uma busca desesperada por soluções rápidas e se torna uma confiança sólida em um Pai que sustenta todo o universo. Confiar implica soltar o controle. E esse ato de fé muitas vezes parece um salto no vazio. Contudo, é mais que um simples otimismo. É uma convicção fundamentada na palavra que afirma que, se Jesus venceu o mundo, você também pode encontrar força para não desistir. Quando você decide se apoiar nessa verdade, sua perspectiva diante dos problemas muda. A ansiedade não desaparece de um dia para o outro, mas seu espírito se fortalece e sua mente começa a tomar decisões baseadas na esperança e não no medo. Talvez você se pergunte: como pratico essa confiança? Comece levando suas preocupações a Deus em oração. Sim, parece simples, mas é um exercício diário que reforça a fé e ajuda você a lembrar da promessa de que Ele já venceu. Depois, permita-se substituir as reclamações por afirmações de esperança. Cada vez que sentir que o desânimo está vencendo, repita: Jesus venceu e com Ele posso atravessar isso. Com o tempo, você perceberá que sua mente vai se reorientando para a gratidão e a segurança. Algo poderoso também acontece quando você compartilha o seu testemunho. Talvez você conheça alguém que está à beira do desespero e sua experiência pode ser uma luz em meio à noite dessa pessoa. Contar como João 16
te fortalece. Não apenas edifica os outros, mas reforça a sua própria convicção. É como acender uma chama que se espalha, iluminando as áreas escuras na vida de quem está ao seu redor. O mundo continua apresentando desafios, mas a diferença está em quem você escolhe acreditar. Se você abraça a vitória de Cristo, começa a viver a partir de uma posição de conquista, não de derrota. É aí que você descobre que a paz interior pode ser mais forte que qualquer tempestade externa. Sempre que a dúvida tentar te surpreender, lembre-se de que essa paz não é frágil nem passageira. É a firme segurança de que, aconteça o que acontecer, sua vida está nas mãos de quem já triunfou por você. Número 2. A voz que acalma todas as tempestades. Alguma vez você já sentiu que a vida sai do controle como uma tempestade violenta no meio do mar? Tudo parece estar em calma e, de repente, as ondas dos problemas começam a bater sem piedade. Finanças, família, saúde, incerteza. É como se o vento ficasse cada vez mais forte e não houvesse maneira de detê-lo. Assim se sentiram os discípulos quando estavam no barco com Jesus. O mar, que até poucos instantes estava tranquilo, de repente se transformou em um cenário aterrorizante. Eles, muitos deles, pescadores experientes, se viram superados pela força do vento e da água que ameaçava afundá-los. E enquanto eles lutavam desesperados, Jesus dormia. Imagine a cena. Todos em pânico, gritando, tentando tirar a água do barco enquanto o mestre descansava. Para eles era incompreensível. Senhor, acorda! Não vês que estamos afundando? O medo os cegou completamente. Eles não conseguiam entender como alguém podia estar tão em paz em meio a uma tempestade. Mas aqui está a chave. Jesus não estava indiferente. Ele estava confiante. Sabia que a tempestade não tinha mais poder do que aquilo que ele permitisse. E quando ele se levantou, não discutiu com o vento, não tentou explicar a situação, simplesmente falou com autoridade. Cala-te, aquieta-te. E num instante, tudo ficou em completa calma. Essa cena é mais que um simples milagre. É uma demonstração do poder de Deus sobre todo o caos, sobre toda a ansiedade, sobre toda circunstância que parece fora de controle. E aqui vem a pergunta-chave. Quando as tempestades da vida batem, como você reage? Você se deixa arrastar pelo desespero ou lembra que Jesus continua no barco com você? Porque, sejamos honestos, na maioria das vezes fazemos o mesmo que os discípulos. Entramos em pânico. Esquecemos que, embora a tempestade seja real, também é real a presença de Jesus. E quando ele está presente, o caos não tem a última palavra. Jesus não apenas acalmou a tempestade externa, ele também queria acalmar a tempestade interna de seus seguidores. O verdadeiro problema não era o vento nem as ondas, mas a falta de fé deles. Eles tinham visto milagres, tinham ouvido ensinamentos poderosos, mas no momento da prova, sua confiança vacilou. Quantas vezes acontece o mesmo conosco? Sabemos que Deus é poderoso. Já vimos sua mão agindo em nossa vida, mas quando chega a crise, duvidamos. Deixamo-nos levar pelo medo em vez de lembrar quem está conosco no barco. É aqui que entra a chave desta mensagem. A calma de Jesus não era passiva, era ativa. Não se tratava de ignorar o problema, mas de enfrentá-lo a partir da paz. Ele não se agitou, não correu desesperado, sua serenidade foi sua maior arma contra o caos. E isso é o que precisamos aprender. Quando as tempestades da vida se levantam, a melhor resposta não é o pânico nem o desespero, mas o silêncio cheio de fé. Em vez de encher o coração de ruído interno, pensamentos ansiosos e palavras negativas, precisamos fazer o que Jesus fez. Falar com autoridade, crer no poder de Deus e permanecer firmes. Às vezes, a melhor resposta ao caos é a calma. O inimigo quer que você se desespere, que acredite que tudo está perdido, que você se sinta fora de controle. Mas a verdade é que quem tem Jesus tem a paz mais forte que qualquer tempestade.
O silêncio dele é mais poderoso que o grito da crise. A presença dele é suficiente para transformar o medo em confiança. Mas aqui está o ponto-chave. Você precisa acreditar nisso. Você precisa lembrar que ele continua no barco com você. Portanto, da próxima vez que você sentir que as ondas estão altas demais, pare, respire. Lembre-se de que a mesma voz que acalmou o mar continua falando hoje. Jesus tem o poder de trazer ordem ao seu caos, mas ele quer que você confie nele, mesmo antes que a tempestade termine. Não se trata apenas de que o problema desapareça, mas de que o seu coração aprenda a estar em paz, em meio a qualquer circunstância. Número 3. Quando a calma supera a ira. As palavras têm um poder impressionante. Podem acalmar uma tempestade ou atiçar um incêndio. Podem curar uma ferida ou aprofundá-la ainda mais. E a Bíblia nos dá um princípio-chave sobre como responder em meio ao conflito. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Ou seja, a forma como respondemos aos outros pode determinar se uma conversa termina em paz ou em uma discussão fora de controle. Quando alguém nos fala com raiva, nossa primeira reação natural é nos defender ou devolver a mesma energia. Queremos responder com a mesma intensidade, mostrar que não deixamos que nos pisem. Mas aqui entra a sabedoria divina. A calma não é fraqueza, é inteligência. A resposta gentil não significa ceder ou permitir injustiças, mas escolher a melhor estratégia para lidar com a situação sem aumentar o conflito. É tomar o controle da conversa, em vez de ser arrastados pela ira do momento. As discussões tendem a se tornar um ciclo vicioso. Um aumenta a voz, o outro responde com ainda mais força, e assim a tensão cresce até que se dizem coisas das quais depois nos arrependemos. Mas uma resposta gentil quebra esse ciclo, desarma o outro, tira dele o combustível que esperava para continuar discutindo. Quando alguém vem com fúria e encontra calma, o impacto é poderoso. Gera-se um ambiente diferente, onde é possível dialogar sem gritos ou ataques. Isso não significa que será sempre fácil. Haverá momentos em que a raiva vai querer te dominar, em que você sentirá que a outra pessoa não merece uma resposta gentil. Mas é aqui que a maturidade e o domínio próprio fazem a diferença. A pessoa que aprende a responder com suavidade demonstra que tem controle de si, que não é escrava de suas emoções nem das provocações externas. O próprio Jesus nos ensinou isso. Quando o insultavam, ele não respondia com insultos. Quando o acusavam falsamente, ele não perdia a calma. Sua mansidão não era falta de caráter, mas a maior prova de sua força. Então, como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Primeiro, aprendendo a ouvir antes de responder. Muitas vezes reagimos de imediato sem sequer entender bem o que a outra pessoa está dizendo. Se nos detivermos um momento para escutar e processar a situação, evitamos mal-entendidos desnecessários. Segundo, escolhendo nossas palavras e nosso tom com cuidado, não importa apenas o que dizemos, mas como dizemos. A mesma frase pode soar conciliadora ou agressiva, dependendo do tom que usamos. E terceiro, focando na solução em vez do problema. Em vez de entrar em um duelo de egos, podemos direcionar a conversa para um ponto em comum. A amabilidade na resposta não apenas evita conflitos, como também fortalece relacionamentos. Quando as pessoas veem que você responde com respeito, que não se deixa levar pela raiva, que busca a paz em vez do caos, você ganha a confiança delas. Torna-se uma referência de maturidade e sabedoria. E o mais importante, reflete Cristo em cada interação. Ativar o poder da calma em uma discussão não é sinal de covardia, e sim de coragem. É resistir à tentação de reagir por impulso e escolher agir com sabedoria. É entender que nem sempre se trata de quem vence a discussão,
mas de qual impacto aquela conversa terá no relacionamento. E quando você decide responder com serenidade, não apenas desativa um conflito, mas se torna um instrumento de paz em um mundo cheio de confrontos desnecessários. Da próxima vez que você enfrentar uma conversa tensa, experimente esta estratégia. Respire, ouça e responda com gentileza. Não porque o outro mereça, mas porque você decidiu viver em paz. Observe como o ambiente muda, como a tensão diminui, como a outra pessoa também se acalma. Porque quando escolhemos uma resposta branda em vez de uma palavra dura, ativamos o poder da calma e vencemos em tempos difíceis com sabedoria e amor. Número 4. A calma que desarma os teus inimigos. Às vezes, nos sentimos cercados. Os problemas, as crises, as notícias desanimadoras, tudo parece fechar o caminho e o medo começa a ganhar terreno. Sentimos-nos sozinhos, vulneráveis, sem saída. Foi exatamente assim que o servo de Eliseu se sentiu quando viu o exército sírio cercando a cidade. Desde sua perspectiva, estavam perdidos. Não havia escapatória, não havia esperança. Mas então, Eliseu fez algo que mudou tudo. Não pediu que Deus eliminasse a ameaça. Não implorou por uma intervenção imediata, mas orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E naquele instante, a realidade espiritual se revelou. O monte estava cheio de carros de fogo, o exército de Deus cercava a cidade. O medo desapareceu porque, de repente, ele entendeu que não estavam sozinhos. Aqui há uma grande lição para nós. Muitas vezes vemos apenas o problema, apenas a ameaça, apenas a dificuldade. Mas existe uma realidade maior que nossos olhos físicos não conseguem captar. Deus está presente, sua proteção é real, seu poder é infinito. Mas a pergunta é: acreditamos nisso? Vemos o que Ele está fazendo ou estamos presos no medo do que parece impossível? A fé é o que nos permite ver além. A calma não é a ausência de perigo, mas a certeza de que Deus está no controle. O medo nos faz esquecer o essencial, faz-nos duvidar, agir impulsivamente, tomar decisões baseadas na ansiedade e não na sabedoria. Mas quando aprendemos a ver com os olhos da fé, a perspectiva muda. Não é que os problemas desapareçam, mas entendemos que não estamos sozinhos na batalha, que há mais conosco do que contra nós, que Deus luta por seus filhos, mesmo quando parece que tudo está contra nós. Eliseu não entrou em pânico porque ele já via o que seu servo ainda não conseguia ver. Sua calma não vinha de ignorar a realidade, mas de conhecer uma realidade superior. E é isso que muitas vezes nos falta. Precisamos orar como Eliseu: Senhor, abre meus olhos para que eu veja. Porque quando vemos a fidelidade de Deus, o medo perde seu poder. Quando lembramos que Ele já foi nosso refúgio antes, sabemos que será novamente. A fé em sua presença ativa a paz dentro de nós. Como podemos começar a desenvolver essa visão espiritual? Primeiro, orando com intenção. Não apenas pedindo soluções rápidas, mas pedindo discernimento, clareza, a capacidade de ver além do problema. Segundo, lembrando os testemunhos do que Deus já fez em nossa vida. Cada vez que enfrentamos uma dificuldade, podemos olhar para trás e ver como Ele nos sustentou antes. Isso fortalece a fé e nos ajuda a confiar que Ele fará de novo. E terceiro, enchendo-nos da palavra. A Bíblia está cheia de promessas de proteção, provisão e fidelidade. Se nossa mente estiver saturada com a verdade de Deus, o medo terá menos espaço para operar. Há momentos em que o inimigo tentará nos fazer acreditar que estamos sozinhos, que a batalha está perdida, que não há saída. Mas a realidade espiritual é outra. Deus está conosco. Ele não nos deixou, Ele não nos abandonou. E quando conseguimos ver isso, a calma ocupa o lugar do medo. Não porque a ameaça desapareça imediatamente, mas porque nossa confiança não está mais no que vemos, e sim naquele que vê tudo.
Portanto, da próxima vez que você se sentir cercado por problemas, não se desespere. Não entre em pânico. Faça a oração de Eliseu. Peça a Deus que abra os seus olhos para que você veja o poder dele, a presença dele, o exército dele te rodeando. E quando você vir, quando você crer, o medo desaparecerá, porque a fé não nega a realidade, mas nos permite ver a realidade completa. E é nessa visão, nessa certeza, que encontramos o poder da calma. Número 5. O valor de se render à vontade de Deus. Há momentos na vida em que a dor parece grande demais. Situações em que sentimos que não podemos mais, que tudo desmorona ao nosso redor. E não entendemos por que Deus permite que passemos por provas tão difíceis. Nesses momentos, desejaríamos que tudo se resolvesse com uma simples oração, que o sofrimento desaparecesse imediatamente. Mas então olhamos para Jesus, no Getsêmani, e percebemos algo profundo. Até ele, o Filho de Deus, teve um momento de angústia tão intensa que pediu que o cálice do sofrimento passasse dele. E, no entanto, ao final de sua oração, suas palavras mudaram tudo. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a rendição mais pura, a entrega mais profunda. Não é um ato de fraqueza, mas de absoluta confiança. Jesus não deixou de expressar sua dor, seu medo, seu desejo de evitar o sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, nos mostrou o caminho para a serenidade. Confiar que o plano de Deus é maior, mesmo quando no momento não conseguimos enxergar. Quantas vezes já estivemos em situações em que queremos dizer o mesmo? Senhor, por favor, tira isso de mim. Não quero passar por isso. Mas a pergunta-chave é, ousamos acrescentar a segunda parte da oração? Não seja como eu quero, mas como tu queres. Aceitar a vontade de Deus não significa resignar-se sem esperança. Não significa que deixamos de sentir, ou que a dor de repente deixa de existir. Jesus suou gotas de sangue naquela oração. Sua angústia era real. Mas também foi real a paz que ele encontrou ao se entregar completamente ao Pai. É uma paz que não vem de entender cada detalhe do sofrimento, mas de confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Às vezes, a vontade de Deus nos leva por caminhos que jamais escolheríamos. Enfrentamos perdas, momentos de incerteza, decisões difíceis e, em nossa humanidade, queremos respostas imediatas, queremos saber por quê e para quê, mas Deus nos chama a algo maior, confiar. Crer que, embora não vejamos a imagem completa, ele vê. Jesus sabia que seu sacrifício traria redenção ao mundo. Sua dor tinha um propósito eterno. E embora nossa história não seja como a dele, Deus também está operando algo em meio às nossas provas. Rendermos-nos à vontade de Deus não significa deixar de lutar, mas deixar de resistir ao plano dele. É decidir confiar que, aconteça o que acontecer, ele continua sendo bom. Essa entrega não nos enfraquece, nos fortalece, nos dá paz em meio à tempestade, nos liberta da ansiedade de querer controlar o que é incontrolável. Porque no fim do dia, a verdadeira paz não vem de ter todas as respostas, mas de saber em quem confiamos. Como podemos aplicar isso em nossa vida? Primeiro, orando com sinceridade. Se Jesus, o Filho de Deus, pôde ser honesto com o Pai e expressar sua angústia, quanto mais podemos fazer isso nós? Não se trata de orações perfeitas, mas de orações genuínas. Contar a Deus exatamente o que sentimos, sem filtros nem aparências. Segundo, lembrando a fidelidade de Deus. Olhar para trás e ver todas as vezes em que Ele nos sustentou, todas as vezes em que, embora não entendêssemos no momento, depois vimos seu propósito. Isso fortalece nossa fé e nos ajuda a confiar no presente. E terceiro, cercando-nos de pessoas que nos ajudem a permanecer firmes nos momentos difíceis. Jesus levou seus discípulos ao Getsêmani para que orassem com ele. Embora eles tenham falhado e adormecido, a mensagem é clara.
Não fomos feitos para caminhar sozinhos. Precisamos de uma comunidade que ore conosco, que nos lembre da verdade quando nossa fé fraqueja. Número 6. A fortaleza por trás do silêncio. Às vezes pensamos que a fortaleza se mede em palavras, em quem tem a melhor resposta ou o argumento mais convincente. Mas Jesus nos mostra algo completamente diferente. Diante das acusações, das mentiras e da maior injustiça da história, ele não gritou, não discutiu, não tentou se justificar. Simplesmente silenciou. Mas Jesus calava-se. Você consegue imaginar o impacto desse silêncio? Todos esperavam que ele respondesse, que se defendesse, que demonstrasse sua inocência com palavras. Mas seu silêncio foi mais forte que qualquer argumento. Não foi fraqueza, foi domínio absoluto da situação. Quando o levaram diante do Sinédrio, os líderes religiosos já haviam decidido o veredicto. Não buscavam a verdade, apenas uma desculpa para condená-lo. Faziam perguntas enganosas, esperando que ele caísse na armadilha. Mas Jesus não entrou no jogo. Ele não precisava provar nada, porque seu propósito era maior do que aquela encenação de julgamento. Seu silêncio os desconcertou. Por que ele não se defendia? Por que não reagia? A resposta é simples, porque ele sabia quem era e qual era o plano de Deus. Não precisava da aprovação dos homens, apenas permanecer firme em sua missão. Esse princípio continua relevante hoje. Quantas vezes sentimos a necessidade de nos defender diante de uma acusação injusta? Quantas vezes entramos em discussões que não levam a nada, apenas para ter a última palavra? Mas Jesus nos ensina que nem toda batalha é vencida com palavras. Às vezes, o silêncio é a resposta mais sábia. Não porque ignoramos o problema, mas porque escolhemos não alimentar o conflito. Há momentos em que falar só acrescenta mais lenha ao fogo. Nesses casos, calar não é perder, é demonstrar domínio próprio. O silêncio não significa covardia. Na verdade, exige mais força conter-se do que reagir impulsivamente. Provérbios nos lembra que quem guarda a boca conserva a vida. Provérbios 13:3. Nem tudo merece uma resposta. Nem todo ataque precisa ser devolvido. Jesus tinha poder para calar seus acusadores com uma única palavra, mas escolheu o silêncio porque sua confiança estava no Pai. Sabia que Deus faria justiça no tempo certo. Podemos nós confiar da mesma maneira? Podemos escolher a paz em vez da confrontação? Isso não significa que devamos ficar em silêncio sempre. Há momentos em que é necessário falar, corrigir, testemunhar. Mas mesmo nesses momentos, devemos escolher nossas palavras com sabedoria. Jesus nem sempre silenciou. Houve ocasiões em que ele falou com autoridade, mas falava com propósito, não por orgulho. Seu exemplo nos ensina que a verdadeira valentia não está em levantar a voz, mas em saber quando falar e quando calar. Não se trata de nos reprimir, mas de discernir se nossa resposta trará edificação ou apenas alimentará a discórdia. Então, como podemos aplicar esse princípio em nossa vida? Primeiro, aprendendo a fazer pausas antes de responder. Nem todo comentário merece reação imediata. Dar-nos um tempo para refletir pode evitar palavras das quais depois nos arrependemos. Segundo, pedindo sabedoria a Deus. Se Jesus, em sua humanidade, dependia do Pai em cada passo, quanto mais nós precisamos de sua direção para saber quando falar e quando silenciar. E terceiro, lembrando que nossa identidade não depende do que os outros dizem sobre nós. Jesus não se desesperou para se defender porque sabia quem era. Quando sabemos quem somos em Deus, deixamos de viver para provar algo aos outros. O silêncio, bem usado, é uma ferramenta poderosa. Pode desarmar o inimigo, acalmar um ambiente tenso e revelar uma segurança maior do que as palavras. Jesus o usou no momento mais crítico de sua vida e esse mesmo poder está disponível para nós.
Não se trata de ignorar a injustiça, mas de confiar que Deus luta as nossas batalhas. Da próxima vez que você sentir a urgência de responder com raiva ou entrar em uma discussão sem sentido, lembre-se do exemplo de Jesus. Talvez o ato de maior força não seja levantar a voz, mas escolher a calma. Porque no fim, é no silêncio que muitas vezes Deus fala com mais clareza. Número 7. Domine seu interior. Dominará seu mundo. A ansiedade pode se sentir como uma tempestade interna que não dá trégua. Pensamentos que correm sem controle, preocupações que se multiplicam e uma sensação constante de incerteza sobre o que vem pela frente. Todos, em algum momento, já sentimos essa impressão de estar à beira, como se a vida estivesse fora de controle. Mas, e se eu te dissesse que a chave para acalmar essa tempestade não está em mudar as circunstâncias externas, mas em dominar o que acontece dentro de você? Paulo escreveu a carta aos Filipenses desde a prisão, em condições que para muitos seriam motivo suficiente para o desespero. No entanto, suas palavras não refletem ansiedade nem medo, mas alegria e confiança. Ele não escreveu de uma vida cômoda e sem problemas, mas da prova. E mesmo assim, nos deixa um mandamento claro. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não é uma sugestão. É um chamado direto para deixar de lado a preocupação e abraçar a paz de Deus. Mas isso não significa ignorar os problemas ou fingir que eles não existem, e sim aprender a lidar com eles de maneira diferente, entregando-os em oração. Quando a ansiedade bate, nossa primeira reação costuma ser tentar resolver tudo por conta própria. Pensamos em todas as possíveis soluções, em tudo o que poderia dar errado, e deixamos a mente se encher de cenários catastróficos. Mas Filipenses 4:6 nos dá um caminho diferente. Em vez de carregar todo o peso, levemos nossas petições a Deus. Não é apenas pedir ajuda, é confiar que Ele tem o controle, mesmo quando nós não temos. É transformar a preocupação em uma conversa sincera com nosso Pai Celestial. E aqui entra algo fundamental, a ação de graças. Por que agradecer antes mesmo de receber a resposta? Porque a gratidão muda a perspectiva. Ela nos tira do foco no que falta e nos lembra do que Deus já fez. Ao agradecer, não estamos apenas reconhecendo suas bênçãos passadas, mas declarando fé em sua fidelidade para o futuro. É como dizer: Senhor, não sei como tu vais agir, mas confio que agirás. O impacto dessa mentalidade não fica apenas no âmbito espiritual. Também afeta nossa saúde emocional e física. A própria ciência demonstra que a gratidão reduz o estresse, melhora o humor e nos ajuda a enfrentar os problemas com mais clareza. E quando nossa mente está em paz, nossas decisões também estão. De repente, deixamos de reagir impulsivamente e começamos a agir com sabedoria. Não porque as circunstâncias tenham mudado imediatamente, mas porque nosso interior foi transformado. A calma não é passividade, é domínio próprio. É aprender a não ser arrastado pelas emoções do momento. É tomar o controle daquilo que realmente podemos. Nossa maneira de pensar, nossa maneira de responder, nossa confiança em Deus. Quando aprendemos a lidar com a ansiedade por meio da oração e da gratidão, começamos a ver mudanças em todas as áreas da nossa vida. Desde a forma como enfrentamos problemas financeiros, até a maneira como lidamos com conflitos familiares ou de trabalho. Tudo muda quando nosso interior está alinhado com a paz de Deus. Então, como podemos começar a viver essa verdade? Primeiro, estabelecendo uma rotina de oração, onde cada preocupação se transforme em conversa com Deus. Não precisa ser algo complicado, mas algo constante. Segundo, cultivando uma atitude de gratidão. Uma prática simples e poderosa é anotar todos os dias algo pelo que agradecer. Pode ser algo pequeno ou grande, mas ao fazer isso treinamos nossa mente a focar no bem e não no medo. E terceiro,
lembrando constantemente que a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. Número 8. A calma como arma na batalha espiritual. A vida cristã não é apenas uma caminhada tranquila, também é uma batalha constante. Mas não é uma luta contra pessoas nem contra circunstâncias externas, e sim contra forças espirituais que querem nos afastar de Deus. Paulo deixou isso claro em Efésios 6:12. Pois não temos luta contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades. É um lembrete de que aquilo que enfrentamos vai além do que vemos. Muitas vezes pensamos que nossos problemas são apenas humanos, mas por trás de cada ataque de desânimo, cada pensamento de dúvida e cada situação que nos rouba a paz, existe um conflito espiritual em andamento. O inimigo nem sempre ataca de maneira evidente. Ele não aparece com chifres e tridente, mas trabalha por meio do medo, da ansiedade, do estresse e da confusão. Sua estratégia é semear pensamentos que nos façam perder a calma, que nos levem ao desespero, porque sabe que quando nossa mente está em caos, somos mais vulneráveis. A falta de paz nos enfraquece, nos faz tomar decisões impulsivas, nos rouba a clareza e nos afasta da confiança em Deus. Por isso, uma das armas mais poderosas na batalha espiritual é a calma. Paulo fala sobre a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. Mas há algo mais que não é mencionado diretamente, mas é crucial: a serenidade interior. Uma mente que descansa em Deus é uma mente protegida. Quando o inimigo lança pensamentos de medo, uma pessoa que aprendeu a viver em calma responde com fé. Não significa que ela não sinta a pressão, mas que não permite que essa pressão a controle. Manter a calma na batalha não é passividade, é estratégia. É recusar-se a reagir por impulso e, em vez disso, responder com sabedoria e domínio próprio. O inimigo também tenta nos dividir. Muitas vezes pensamos que nossa luta é contra outras pessoas. Discussões no lar, conflitos na igreja, problemas no trabalho. Mas, na realidade, há algo mais profundo por trás de cada confronto. Quando caímos na armadilha de reagir com ira, ressentimento ou frustração, perdemos de vista o essencial. A calma nos ajuda a discernir, a ver além da provocação e a responder com amor e verdade. O próprio Jesus demonstrou isso quando foi acusado falsamente. Ele não se defendeu com gritos nem com ataques, mas manteve a paz, confiando no Pai. Mas como podemos manter essa calma em meio à batalha? Primeiro, oração constante. Efésios 6 diz que devemos velar e orar em todo o tempo. Não se trata apenas de orar quando estamos à beira do colapso, mas de estar em comunhão com Deus diariamente, fortalecendo nossa fé antes que o ataque chegue. Segundo, enchendo-nos da palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, sua resposta foi citar a Escritura. Ele não se deixou levar pelas emoções, mas usou a verdade como arma. O mesmo devemos fazer. Quando a ansiedade ou o medo tentam nos dominar, precisamos lembrar do que Deus diz e declarar suas promessas. Terceiro, não enfrentar a batalha sozinhos. O inimigo quer que nos isolemos, que pensemos que ninguém nos entende ou que precisamos lutar por conta própria. Mas a Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros, a nos fortalecer mutuamente, falar com alguém de confiança, pedir oração, compartilhar nossas cargas. Tudo isso nos ajuda a permanecer firmes. A paz não é apenas um sentimento agradável, é uma arma espiritual. É o que nos permite enxergar com clareza quando tudo ao nosso redor parece escurecer. É o que nos ajuda a confiar que Deus continua no controle, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. E é o que desarma o inimigo, porque nada o desconcerta mais do que um filho de Deus, que em vez de entrar em pânico, escolhe confiar. Número 9. Transforme seu entorno com o poder da calma.
Em um mundo onde os conflitos parecem inevitáveis, onde as discussões se acendem em segundos e os relacionamentos se tensionam com facilidade, a calma é um poder que poucos sabem usar. Paulo nos deixa um princípio-chave em Romanos 12:18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Preste atenção na primeira parte. Se for possível. Isso significa que nem sempre estará em nossas mãos alcançar paz com todos. Mas a segunda parte deixa claro o nosso papel. Quanto depender de vós. Ou seja, nossa atitude, nossas palavras e nossas decisões podem marcar a diferença entre alimentar um conflito ou construir uma ponte de paz. A paz não é apenas ausência de guerra, é uma decisão ativa. Não se trata de evitar problemas a todo custo ou de silenciar por medo da confrontação. Trata-se de enfrentar as situações com serenidade, com a intenção de buscar soluções e não mais problemas. É fácil responder com raiva quando somos provocados, mas o que acontece quando escolhemos a calma? Algo poderoso acontece. O ambiente muda, a tensão diminui. E o mais importante, refletimos Cristo em meio ao caos. Muitos conflitos se tornam cíclicos. Alguém diz algo ofensivo, o outro responde com mais dureza, e assim vai se formando um ciclo vicioso de ressentimento. Mas aqui está o segredo. O ciclo se quebra quando alguém decide não reagir com a mesma moeda. O próprio Jesus nos ensinou a não retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Não é fácil, mas é assim que a paz começa a transformar ambientes. Quando alguém te trata mal e, em vez de revidar, você responde com paciência e respeito, está desarmando a hostilidade. É aqui que a paz se torna um testemunho. Não se trata apenas de evitar discussões por evitá-las, mas de mostrar com nossa atitude que existe outra forma de viver. Quando escolhemos a calma, geramos confiança. As pessoas se sentem mais seguras, mais abertas a ouvir, mais dispostas à reconciliação. E mesmo que nem sempre seja possível restaurar uma relação, ao menos você terá plantado uma semente de paz no coração do outro. Mas não podemos dar aquilo que não temos. Um coração cheio de ansiedade, raiva ou ressentimento dificilmente conseguirá irradiar paz. Por isso, a calma começa dentro de nós. Se queremos transformar nosso entorno, primeiro devemos permitir que Deus transforme nosso coração. A oração e a comunhão com Deus nos ajudam a encontrar essa paz interior, uma paz que não depende das circunstâncias nem de como os outros nos tratam, mas da nossa confiança nele. O inimigo sabe que a falta de paz nos enfraquece. Por isso, ele tenta nos colocar em conflitos, discussões inúteis, relacionamentos quebrados pelo orgulho. Mas quando decidimos responder com mansidão e domínio próprio, o desarmamos. A calma não é passividade, é uma estratégia poderosa na batalha espiritual. Não significa que nunca falaremos ou defenderemos a verdade, mas que faremos isso com sabedoria e amor, sem nos deixarmos arrastar pela ira. O perdão é outro pilar fundamental na construção da paz. Não podemos viver em harmonia se guardamos rancor. Às vezes, perdoar significa abrir mão da necessidade de ter razão. Significa decidir que o relacionamento é mais importante do que o orgulho. Não é justificar o mal, é nos libertar do peso da amargura e abrir espaço para a reconciliação, quando possível. Se queremos ver mudanças ao nosso redor, devemos começar por nós, controlar nossa reação, escolher palavras que edificam, praticar o perdão e a empatia. Cada interação é uma oportunidade para semear paz ou semear conflito. E quando decidimos ser agentes de paz, ativamos o poder da calma e levamos a presença de Deus a cada lugar onde estivermos. Número 10. A sabedoria de fazer uma pausa antes de falar. Quantas vezes falamos sem pensar e depois nos arrependemos? Um comentário dito no momento errado, uma resposta impulsiva, uma reação irritada que só piorou a situação.
Tiago 1,19 nos dá uma regra de ouro para evitar muitos problemas. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. 3 atitudes que, se praticarmos, transformam nossos relacionamentos e nossa paz interior. A maioria das vezes, quando estamos em uma conversa, não ouvimos de verdade. Apenas esperamos nossa vez de falar. Estamos prontos para dar nossa opinião, para corrigir, para nos defender, mas não prestamos atenção ao que a outra pessoa realmente está dizendo. E o que acontece quando não ouvimos bem? Surgem mal-entendidos, as discussões se intensificam e, no final, sentimos frustração porque não nos compreendemos. Mas quando fazemos uma pausa, quando realmente ouvimos antes de responder, tudo muda. Passamos a entender melhor o outro, evitamos reagir com raiva e construímos pontes em vez de erguer barreiras. Ouvir não é apenas escutar palavras, é captar o coração por trás do que alguém diz. Muitas vezes, por trás de uma queixa, há uma dor profunda. Por trás de uma atitude agressiva, há insegurança ou medo. Se reagimos sem pensar, focamos apenas na superfície, mas se ouvimos com paciência, conseguimos ver além e responder com amor, em vez de ira. Aqui é onde a calma desempenha um papel essencial. Um coração tranquilo não se apressa a responder, mas busca entender antes de falar. Um coração que sabe ouvir também sabe quando o silêncio é a melhor resposta. A ira é uma emoção forte, mas Tiago nos lembra que ela não produz a justiça de Deus. Ou seja, quando respondemos com raiva, é bem provável que não estejamos agindo conforme a vontade de Deus, mas conforme nossas emoções. E isso pode nos levar a dizer coisas que não deveríamos, a tomar decisões erradas, a ferir pessoas que amamos. Mas quando aprendemos a ser tardios para irar-nos, quando não deixamos que a ira nos domine, estamos ativando o poder da calma. Estamos escolhendo a sabedoria em vez da impulsividade. Uma das formas mais práticas de aplicar esse princípio é fazer pausas intencionais antes de falar. Nem tudo exige uma resposta imediata. Às vezes, o melhor que podemos fazer é levar alguns segundos para processar o que ouvimos antes de responder. Isso nos dá a chance de pensar se nossas palavras vão edificar ou se vão apenas acrescentar mais lenha ao fogo. Também podemos fazer perguntas em vez de assumir. Perguntar: o que você quis dizer com isso? Ou como você se sente sobre isso? Em vez de responder com uma conclusão precipitada, pode evitar muitos conflitos desnecessários. Outra chave para desenvolver essa calma nas conversas é a oração. Antes de responder, podemos pedir a Deus que nos ajude a falar com sabedoria. O próprio Jesus nos ensinou que nossas palavras refletem o que está em nosso coração. Se nosso interior está cheio de ansiedade, raiva ou frustração, é isso que sairá em nossas palavras. Mas se cultivarmos um coração em paz, nossas palavras refletirão calma, paciência e amor. A prática de ouvir antes de falar também se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Às vezes, em nossa vida de oração, fazemos o mesmo que nas conversas diárias. Falamos muito, mas ouvimos pouco. Apresentamos nossas petições, pedimos ajuda, mas não paramos para escutar o que Deus quer nos dizer. Mas se aprendermos a silenciar na presença dEle, a esperar nele, receberemos direção, força e paz. Número 11. O valor silencioso da paciência. A paciência é uma daquelas virtudes que todos sabemos que precisamos, mas que raramente estamos dispostos a desenvolver. Queremos resultados rápidos, soluções imediatas, respostas claras e caminhos sem obstáculos. No entanto, a vida não funciona assim. E mais importante, Deus não trabalha segundo a nossa agenda. Tiago 1,4 nos diz: mas tenha a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Ou seja, a paciência não é apenas suportar o tempo, mas permitir que Deus realize sua obra em nós por meio dela. Não se trata apenas de esperar, mas de ser transformados enquanto esperamos.
Cada prova que enfrentamos tem o potencial de nos tornar mais fortes, mais sábios e mais preparados. Mas isso só acontece quando aprendemos a abraçar o processo em vez de desesperar. A paciência não é resignação, não é simplesmente dizer, bom, fazer o quê? É uma atitude ativa de confiança em Deus, de saber que Ele está orquestrando algo maior do que podemos ver. É entender que seu tempo é perfeito, mesmo quando o nosso nos diz que já está atrasado. A impaciência nos rouba a paz, faz-nos duvidar, enche-nos de ansiedade e nos impulsiona a tomar decisões precipitadas. Quantas vezes agimos sem pensar, simplesmente porque não queríamos esperar? Agarramos soluções rápidas e fáceis, mas terminamos com mais problemas do que antes. A paciência, por outro lado, nos dá clareza para enxergar com calma, avaliar melhor cada passo e agir no tempo certo. Quando esperamos em Deus, depositamos nossa confiança naquele que realmente sabe o que é melhor para nós. Mas desenvolver a paciência não é fácil. Requer treinamento. Assim como um músculo que se fortalece com o exercício, a paciência cresce quando é testada. Isso significa que, às vezes, Deus nos colocará em situações onde teremos que esperar. Não porque Ele se agrade em nos ver aflitos, mas porque sabe que na espera estamos sendo moldados. Ele nos ensina a confiar, a depender mais dele e a soltar o controle que achamos ter sobre nossa vida. Ser paciente não significa ser passivo. Não é ficar sentado esperando sem fazer nada. É aprender a trabalhar com o que temos, a fazer a nossa parte enquanto confiamos que Deus fará a dele. É continuar semeando, mesmo quando ainda não vemos frutos. É continuar caminhando, mesmo quando o destino não está claro. Porque a paciência não apenas nos ajuda a esperar, mas nos ajuda a crescer no processo. A paciência também nos torna pessoas mais sábias. Ela nos ajuda a evitar erros impulsivos, a tomar decisões com mais clareza e a desenvolver um caráter firme. Uma pessoa paciente é mais difícil de derrubar, porque aprendeu a resistir. Aprendeu que nem tudo precisa acontecer imediatamente, que algumas das melhores coisas da vida exigem tempo, esforço e constância. E, acima de tudo, aprendeu que Deus não erra em seus tempos. Praticar a paciência no cotidiano nos prepara para os grandes desafios da vida. Quando aprendemos a esperar com calma nas pequenas coisas, no trânsito, em uma fila, em uma conversa tensa, estamos treinando nosso coração para esperar nas grandes, em um milagre, em uma resposta de Deus, em uma transformação profunda. Cada momento de espera é uma oportunidade para desenvolver resistência, fé e gratidão. Porque quando agradecemos pelo que temos, em vez de nos angustiar pelo que falta, encontramos paz no processo. Então, a pergunta é, onde você precisa de mais paciência na sua vida? Talvez em um sonho que parece demorar demais, em um relacionamento que precisa de restauração, em uma oração que ainda não foi respondida. Não deixe que a impaciência te faça duvidar do plano de Deus. Confie que enquanto você espera, Ele continua trabalhando. E quando você permite que a paciência faça sua obra completa em você, ativa o poder da calma. Aprende a viver sem ansiedade, sem desespero, sabendo que o que Deus está fazendo em você vale a espera. Número 12. Descanso na soberania de Deus. Quantas vezes você sentiu que o mundo está desmoronando ao seu redor e a primeira coisa que deseja fazer é correr, agir, resolver tudo por conta própria? A incerteza nos empurra para o desespero, e o desespero nos faz acreditar que, se não fizermos algo, tudo se perderá. Mas Deus nos dá um mandamento completamente oposto ao que nossa natureza ansiosa diz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46. Não é uma sugestão, é uma instrução clara. Quando o caos se levanta, quando a tempestade ameaça nos afundar, a resposta nem sempre é fazer mais, e sim aprender a parar, confiar e descansar na soberania de Deus. O Salmo 46 pinta um cenário de desastre, terremotos,
montes caindo, mares rugindo. Uma imagem de crise total, de um mundo perdendo o equilíbrio. E em meio a tudo isso, Deus diz: aquietai-vos. Como alguém pode ficar quieto quando tudo ao redor parece desabar? A chave está no que ele diz depois: e sabei que eu sou Deus. A quietude não é um ato vazio, mas uma oportunidade de lembrar quem está no controle. Não se trata de desistir por desespero, mas de render-se com confiança. É parar de lutar com nossas próprias forças e permitir que Deus seja quem peleje nossas batalhas. Mas aquietar-se não é fácil. Queremos respostas imediatas, queremos mudanças agora. É difícil esperar, porque sentimos que se não fizermos algo, nada vai melhorar. No entanto, a Bíblia mostra repetidamente que a intervenção de Deus não está limitada pela nossa impaciência. Ele trabalha em seu tempo perfeito e muitas vezes sua primeira instrução é: confia. Quando os israelitas estavam encurralados entre o mar e o exército de Faraó, Deus disse por meio de Moisés: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14. Eles não precisavam planejar uma estratégia de fuga, nem lutar com suas próprias forças, apenas confiar e esperar. A quietude nos ensina a reconhecer Deus em meio à tempestade. Muitas vezes, o barulho das preocupações nos impede de perceber o que Ele está fazendo. Focamos tanto no problema que esquecemos a presença do provedor. Mas quando decidimos pausar, respirar e entregar a situação em suas mãos, começamos a enxergar sua obra. Vemos como Ele abre caminhos onde não há, como sua paz inunda nosso coração, mesmo quando as circunstâncias não mudam. Estar quieto não significa que Deus não está agindo. Significa que paramos de interferir com nossa ansiedade e permitimos que Ele haja à sua maneira. A quietude também é um ato de coragem. Muitas vezes sentimos que a única forma de mostrar que estamos lutando é fazer algo visível, agir imediatamente. Mas confiar em Deus o suficiente para parar exige mais fé do que correr para a batalha sem direção. Não se trata de passividade, mas de agir a partir de um lugar de confiança, não de medo. É a diferença entre mover-se na vontade de Deus ou correr sem rumo. Como praticar essa quietude no dia a dia? Primeiro, separando momentos de silêncio e reflexão. A oração não é apenas falar, também é ouvir. Reservar um tempo na presença de Deus, sem distrações, nos ajuda a lembrar quem Ele é. Segundo, aprendendo a soltar o controle. Nem tudo está em nossas mãos e querer controlar tudo só produz estresse. Confiar em Deus é entregar o que não podemos mudar e descansar em sua fidelidade. Terceiro, observando sua mão nos pequenos detalhes. Deus está trabalhando até no simples, mas se estamos ocupados demais, preocupando-nos, perderemos isso. Aquietar-se é confiar, descansar é crer. E quando descansamos na soberania de Deus, encontramos a paz que sustenta e a força que renova. Número 13. A paz perfeita para quem confia nele. A paz verdadeira não é uma emoção passageira, nem algo que sentimos apenas quando tudo vai bem. É um estado da alma que só Deus pode dar. Isaías 26:3 nos traz uma promessa incrível. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti tem confiado. Você consegue imaginar viver com uma paz tão sólida que nenhuma tempestade possa abalar? Essa é a paz que Deus oferece àqueles que decidem confiar plenamente nele. Mas repare bem no versículo. Não diz que Deus dará paz a qualquer pessoa. Diz que ele guardará em perfeita paz aqueles cujos pensamentos permanecem nele. Ou seja, a batalha pela paz não é travada nas circunstâncias externas, mas na mente. Quando focamos mais nos problemas do que na presença de Deus, a ansiedade toma conta. Mas quando decidimos manter nossa
mente ancorada na sua palavra, experimentamos essa paz inabalável. A paz de Deus não é apenas ausência de conflito. Em hebraico, a palavra shalom significa bem-estar integral, plenitude, segurança e descanso. É uma paz que transcende o que acontece ao nosso redor, porque vem da certeza de que Deus está no controle. Não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas sim que nossa reação a elas será diferente. Em vez de cair em desespero, descansamos na convicção de que Deus está conosco. Mas como manter a mente em Deus em meio a um mundo que constantemente nos bombardeia com medo, preocupações e distrações? Tudo começa com aquilo que escolhemos alimentar na mente. A Bíblia nos ensina que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. O que permitimos entrar em nossa mente afeta nossas emoções, decisões e fé. Se passamos o dia consumindo notícias negativas, preocupados com o futuro ou nos comparando aos outros, é natural vivermos ansiosos. Mas se escolhemos meditar na palavra de Deus, lembrar suas promessas e buscar sua presença em oração, nossa perspectiva muda. A paz substitui a angústia. Manter a mente focada em Deus é um hábito, não um evento de um dia. Requer disciplina, perseverança e consciência. Não significa ignorar a realidade, mas aprender a filtrar nossos pensamentos pela verdade de Deus. É escolher fé em vez de medo, confiança em vez de preocupação. E é exatamente nesse exercício diário que ativamos a paz de Deus em nossa vida. Uma das formas mais eficazes de focar a mente em Deus é através da leitura da Bíblia. Quando enchemos nossa mente com a palavra, passamos a ver a vida pela perspectiva divina. As promessas de Deus nos lembram que não estamos sozinhos, que Ele é nosso refúgio e que seus planos são bons. Além disso, a oração é outro pilar fundamental. Conversar com Deus, entregar-lhe nossas cargas e ouvir sua voz, nos ajuda a alinhar nossos pensamentos aos dele, e não podemos esquecer a gratidão. Quando aprendemos a agradecer a Deus, mesmo em meio às provas, focamos no que Ele já fez e não no que nos falta. Também é essencial identificar pensamentos tóxicos e substituí-los pela verdade de Deus. A mente humana tende a se encher de dúvidas e medos, mas podemos escolher o que deixamos entrar. Quando detectarmos ansiedade, podemos combatê-la com as promessas da palavra. Quando o medo tentar nos paralisar, podemos lembrar que Deus continua no trono e que seu amor perfeito lança fora todo o temor. Confiar em Deus nos leva a abrir mão do controle. Faz-nos entender que não precisamos ter todas as respostas nem resolver tudo sozinhos. Descansar em sua soberania nos liberta do peso da preocupação desnecessária. Quando lembramos que é Deus quem sustenta a nossa vida, deixamos de nos agarrar à angústia e aprendemos a viver com uma fé inabalável.